E aí, criativos, beleza? Aqui quem fala é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo e hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 3 motivos pelos quais o seu recorte está ficando serrilhado. É muito frustrante quando você faz um recorte da sua imagem para fazer alguma montagem, algum tipo de seleção e esse recorte não fica bom. Ele fica serrilhado, parece que você tem uma escadinha com alguns degraus. E mexe para lá, mexe para cá, você ainda não conseguiu identificar o problema. Eu vou falar aqui nesse vídeo 3 principais motivos pelos quais o seu recorte está ficando assim. Vamos lá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e não se esqueça de acompanhar toda sexta-feira, às 20 horas, a nossa live, uma aula completa de Photoshop. Eu tenho aqui essa imagem retirada do site Unsplash e eu usei ela para fazer a simulação dos recortes e mostrar para vocês os 3 principais motivos. O primeiro deles, e com certeza o mais comum de todos, é o motivo que você está usando a ferramenta errada para fazer esse recorte. E temos no Photoshop diversas maneiras de fazer o recorte de uma imagem. E você pode fazer o mesmo trabalho com infinitas possibilidades, através de ferramentas inteligentes de seleção, através das ferramentas de laço, através da Pen Tool, através da seleção de canais e com diversas outras maneiras. Mas você saber a ferramenta adequada para cada imagem é com certeza o principal desafio e muitas vezes o principal erro na hora de recortar. Por exemplo, essa imagem aqui, eu salvei ela recortada nessas camadas aqui com diversas ferramentas. Por exemplo, eu vou colocar aqui um fundo preto para a gente ver bem a diferença como está ficando o recorte delas. Recortado com a borracha mágica, esse recorte fica bem ruim. Ele fica com muitos serrilhados, como você pode ver aqui, o recorte não fica legal. Nós temos também, mesmo considerando que o fundo dessa imagem ele é uma cor bastante uniforme, né? Ele é amarelo bem uniforme. Com a varinha mágica também, o recorte não ficou legal. E ele ficou aqui, esses degraus, essa serrilhado aqui que não é nem um pouco agradável. Nós temos também aqui feita com a ferramenta seleção de objeto. Perceba que essa ferramenta já fez um recorte muito mais suave, apesar de cometer alguns erros aqui, o recorte já ficou muito melhor, mas ele ainda não é tão bom. E temos também aqui a ferramenta da seleção rápida, também uma ferramenta muito boa, mas precisa saber utilizar ela. Veja, o recorte já ficou muito melhor da imagem, com muito menos serrilhados. Então você pode perceber que com diferentes ferramentas nós temos diferentes resultados. E você identificar qual é a melhor situação para cada uma delas vai talvez ser o seu maior trabalho, mas também vai ser a sua maior solução. Vale a pena lembrar que você não precisa usar somente uma ferramenta. Pode ser que você use uma ferramenta para uma determinada parte da imagem e outra para outra parte da imagem. Isso vai conseguir os melhores resultados. Por exemplo, você pode, aqui nessa imagem, poderia ter usado uma ferramenta para selecionar essa parte do cabo, da colher e outra parte para selecionar essa tigela e assim por diante. O segundo principal problema que eu vejo quando as pessoas tentam fazer um recorte e ele não fica legal é a resolução da imagem. Gente, não adianta. Se a resolução da imagem é ruim, você não consegue fazer um bom recorte. Eu estou aqui com essa mesma imagem salva aqui em baixa resolução. Veja, aqui nós temos ela com os quadradinhos dos pixels visíveis. E veja a qualidade do recorte. Mesmo com a seleção rápida, que seria a nossa melhor alternativa dessas 4 colocadas aqui, o recorte fica horrível, não tem como simplesmente. Afinal de contas, por mais que você faça um recorte preciso, algumas pessoas utilizam a Pen Tool para fazer o recorte bem preciso e ele fica muito ruim, ele fica serrilhado. E o principal motivo é devido à resolução da imagem. Com a resolução muito baixa não adianta. Então, ou você pega outra imagem com maior resolução, ou você faz alguma outra alternativa, mas recortar a imagem em baixa resolução não dá certo. E o terceiro motivo pelo qual a imagem fica com um recorte ruim é a suavização desse recorte. Esse motivo está um pouco conectado com a primeira, que é a ferramenta. Algumas ferramentas fazem uma seleção muito mais suave, outras fazem uma seleção muito mais dura. Mas depois dessa seleção feita, você pode fazer uma suavização dela. E eu vou mostrar para vocês aqui de forma muito simples. Se eu tiver com essa seleção aqui, que foi feita pela seleção rápida, ferramenta de seleção rápida, você tem aqui algumas configurações para fazer com a sua seleção. Você vai aqui na aba selecionar,
vai em modificar e aqui você tem essas opções. A principal delas é a difusão, que vai fazer o teu recorte muito mais difuso, vai ficar parecendo um sombreado. Isso é muito útil para alguns recortes que você não tem um traço muito preciso ou então que você tem uma sombra suave. A difusão na seleção é perfeita. E outro modificador da tua seleção é o modificador da suavização. Às vezes você faz um recorte muito reto, muito preciso, você clica aqui em suavização e coloca o raio de quantos pixels ele vai suavizar. E aquele traçado que era bem reto vai ficar muito mais suave. Experimenta esses dois comandos nas suas seleções. Se por acaso você está trabalhando com a sua seleção dentro de uma máscara, que é o recomendado, você pode simplesmente selecionar a sua máscara, que está selecionada aqui da camada da sua seleção, e abrir essa aba Propriedades. Nessa aba Propriedades você já tem aqui a difusão. E você pode simplesmente aumentar essa difusão aqui e ver o que acontece. Perceba aqui, o recorte já ficou muito mais difuso, ficou um sombreado. Para algumas ocasiões, isso pode ser o pulo do gato e salvar o seu recorte, principalmente se ele estiver muito serrilhado. Então, essa modificação da tua seleção para ela se tornar mais difusa ou então mais suave, pode ser a salvação para o seu recorte que está ficando ruim. É isso aí, pessoal. Eu espero que você goste dessa dica. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e não se esqueça de acompanhar toda sexta-feira, às 20 horas, a nossa live, uma aula completa de Photoshop para você que é iniciante ou que não sabe nada de Photoshop. Valeu, pessoal. Até a próxima.